A contagem regressiva voltou, pessoal. Dia 27 da guerra com o Irã e vocês vão embarcar nessa jornada insana. Quando o ultimato de 48 horas de Trump a Teherã terminou na manhã de segunda-feira, o presidente não cumpriu o prometido. Ele divulgou detalhes das negociações com o Irã, que Teherã ainda nega terem ocorrido. Ninguém tem certeza de quem realmente está comandando as coisas por lá agora, o que pode tornar as negociações um pouco complicadas. Olha, com ou sem negociações, tudo tem sido intenso, principalmente quanto ao aumento da presença militar americana na região. Ontem foi anunciado o envio adicional de tropas, com uma unidade de fuzileiros navais prevista para chegar até sexta-feira, dentro do prazo estendido pelo governo. Tudo indica que Trump pode ter se colocado em uma situação difícil com o último prazo e conseguiu encontrar uma saída para isso. Desta vez, o prazo de sexta-feira parece realmente definitivo, seja lá o que isso signifique. A arte da prorrogação. Como dito na última atualização, o ultimato do presidente Trump no sábado à noite reabrir o Estreito de Hormuz em 48 horas. Os Estados Unidos ameaçaram destruir as usinas do Irã, que reagiu imediatamente. Se atacarem nossas redes de energia, down. E cada usina de dessalinização, cada instalação de energia e toda a infraestrutura crítica que pudermos alcançar em todo o Golfo se torna um alvo. A agência semi-oficial iraniana, Tasnim, publicou uma lista de alvos com executivos de empresas de tecnologia dos Estados Unidos na região. Ambos se entrincheiraram e na segunda-feira de manhã restava a dúvida se Trump cumpriria sua promessa. Alerta de spoiler da história recente, ele não cumpriu. Em vez disso, o presidente postou no Truth Social, algo que ninguém esperava, dizendo que esteve envolvido em negociações com o Irã nos últimos dias e que os ataques prometidos anteriormente à infraestrutura energética deles seriam adiados por um período de 5 dias. Se tudo correr bem, poderíamos alcançar uma resolução total das hostilidades no Oriente Médio. E, quando ele achou que as coisas não poderiam ficar mais loucas, Teherã negou tudo. Existe uma incerteza real sobre quem está no comando lá atualmente. Usando uma expressão conhecida, quando quer ligar para o Irã, para quem liga? Mas parecia ser unânime em todo o governo iraniano que discussões não estavam acontecendo, ou pelo menos eles não admitiam nenhuma. Desde o IRGC até o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi Mohamed Ghalibaf, o presidente do parlamento e o homem. A mídia israelense sugeriu que a pessoa com quem Trump falava postou no X, chamando tudo de fake news. Projetado para influenciar os mercados de petróleo, o mercado não esperou para ver se as negociações estavam mesmo em andamento. O preço do petróleo bruto despencou mais de 10% em poucas horas após o post de Trump, com otimismo de que o Estreito de Hormuz reabriria após o cessar-fogo e os negócios voltariam ao normal. As ações também se recuperaram, com 2 trilhões de dólares americanos em entradas em diferentes ativos. Isso, bem aí, ajuda a fornecer uma possível explicação de por que Trump recuou em primeiro lugar. Mesmo que as negociações tenham sido uma miragem, a mobilização militar é real. Cerca de 2.500 fuzileiros da 31ª Unidade Expedicionária já estão a bordo do USS Triple-E a caminho. Entre 1.500 e 3.000 soldados da 82, a divisão aerotransportada, a Força de Resposta Rápida de Elite dos Estados Unidos, receberam ordem de mobilização apenas ontem. Curiosamente, o destacamento dos fuzileiros deve chegar à região até sexta-feira, a tempo do novo prazo imposto por Trump. E, por coincidência, o New York Times divulgou ontem uma matéria detalhando um plano de 15 pontos que o governo apresentou a Teherã. Ele é basicamente o que você esperava. Exigem fim total do enriquecimento de urânio, fortes restrições ao programa de mísseis e suspensão completa do apoio ao Hezbollah, Houthis e demais grupos proxy na região. Considerando que a Guarda Revolucionária consolidou o poder no regime iraniano destroçado, não deveria ser uma grande surpresa que eles não estejam exatamente entusiasmados em fazer concessões. Mas, mesmo assim, as contra-exigências deles foram ousadas. Teherã exige fechamento imediato das bases militares americanas no Golfo, reparações pelos danos da campanha e fim das sanções ao país. E descarta firmemente qualquer negociação sobre o apoio deles a forças proxy na região.
Basta dizer que o prazo de sexta-feira continua firme e Teherã parece disposto a pagar para ver o blefe de Trump. A grande dúvida é se as coisas vão sair do controle neste fim de semana ou se veremos o recuo definitivo. Considerando o custo dessa guerra para os Estados Unidos no cenário internacional, os mercados já desconfiam da segunda opção. Só para continuarmos, um recado rápido do nosso patrocinador. Olha, uma coisa estranha que você pode tentar agora é pesquisar seu próprio nome no Google. Você provavelmente vai encontrar alguns sites listando coisas como seu endereço residencial, seu número de telefone, talvez até o dos seus parentes, talvez até registros realmente antigos. Esses dados são frequentemente coletados por corretores de dados e publicados online, acessíveis a golpistas, perseguidores ou empresas que criam perfis sobre você. Vivemos em um mundo estranho, mas o Incogni ajuda, entrando em contato automaticamente com centenas de corretores de dados e sites para solicitar a remoção de suas informações pessoais. Em vez de gastar tempo enviando solicitações de remoção você mesmo, o Incogni cuida de todo o processo e continua acompanhando para garantir que seus dados permaneçam fora da internet. Mas o recurso em que eles estão focando agora são as remoções personalizadas. Se você encontrar uma página específica expondo suas informações pessoais, basta enviar esse link para o Incogni. Os especialistas em privacidade deles removerão isso para você, mesmo fora do banco de dados automatizado. Ou seja, você não fica restrito a uma lista fixa de sites. Você pode solicitar a remoção de praticamente qualquer página que esteja expondo seus dados pessoais, porque no final das contas, eles não podem usar seus dados de forma indevida se não conseguirem encontrá-los. Para recuperar seus dados, acesse Incognicom NI Warfronts e use o código Warfronts para ter 60% de desconto no plano anual. E agora, de volta ao episódio de hoje, o custo de fazer guerra. Na primeira semana da Operação Fúria Épica, ataques de drones iranianos a navios no Estreito de Hormuz bastaram para convencer as seguradoras da frota global de petroleiros, apesar dos prêmios de seguro para a grande maioria dos navios que cruzavam a região, o que vinha acompanhado de tripulações que não estavam exatamente entusiasmadas em conduzir seus navios por uma zona de guerra ativa. Cerca de 1/5 do petróleo mundial e parte importante do gás natural liquefeito atravessam o estreito diariamente. E o Irã efetivamente fechou o estreito, e isso é só em relação ao transporte marítimo. Não se esqueça, embora não te culpássemos se esquecesse, considerando a quantidade de notícias recentes, que a infraestrutura de energia também tem sido alvo de ataques na região. Israel começou tudo em 18 de março, quando atacou South Pars, o maior campo de gás do Irã, que fornece mais de 70% do consumo interno de gás natural do país, e é compartilhado em parte com o Catar. Poucas horas depois, o Irã retaliou lançando mísseis contra instalações no Catar, atingindo o lado oposto de Ras Laffan. Não foi um ataque de advertência. Os danos foram tão grandes que 17% do fornecimento de GNL do país foi interrompido. O diretor executivo da Qatar Energy afirmou que os reparos podem levar de 3 a 5 anos. Mas o Irã não parou aí. A refinaria de Yanbu, na Arábia Saudita, foi o alvo seguinte, causando mais impacto, já que o reino desviava o petróleo para lá. A geografia deles permite contornar o estreito pelo Mar Vermelho, então nem preciso dizer que não ficaram satisfeitos. O Kuwait também foi alvo, com ataques à refinaria de Mina Al-Ahmadi por 2 dias seguidos. Os danos não se limitaram ao estreito. Naturalmente, a pergunta que tem estado na cabeça de todo mundo ultimamente é se a situação poderia ter sido tratada de forma melhor. Levando em conta que a administração parece improvisar grande parte da política para o estreito e que essa era, literalmente, a tática mais óbvia que o Irã poderia adotar. Uma das reclamações mais constantes de Washington ultimamente tem sido que reabrir o estreito estaria indo de forma mais tranquila se tivesse a ajuda de seus aliados. Especialmente na Europa, que em geral manteve uma frente unida. Eles dizem que essa não é a guerra deles e estão muito irritados por não terem sido avisados pelos Estados Unidos antes do início da campanha. Por exemplo, o chanceler Merz, da Alemanha, recebeu só 5 minutos de aviso antes das primeiras bombas. Sem tempo para fazer mais do que preparar um café, respirar fundo e soltar um longo e alto F. Isso vai ser um baita de um bip.
Ainda assim, não é como se a Europa pudesse ignorar o lado energético da equação, considerando o quanto o continente depende do transporte pelo estreito. Ontem, o Reino Unido anunciou uma coalizão de Hormuz com França e Estados Unidos, com mais de 30 países agora assinando uma declaração conjunta prometendo esforços apropriados para garantir a passagem segura pelo estreito. O Reino Unido quer liderar operações de desminagem com varredores de minas autônomos adotados pela Marinha Real no ano passado. A ideia é primeiro remover possíveis minas iranianas e depois escoltar o tráfego comercial no estreito. Tudo isso é ótimo e pode realmente ajudar a fazer com que o fluxo em Hormuz volte ao normal. Dito isso, precisamos ser realistas sobre o quanto essa ajuda pode realmente oferecer. No momento em que escrevo, não há nenhuma indicação de que o Irã realmente tenha colocado sequer uma mina. Anunciaram hoje que qualquer embarcação que não seja israelense ou americana pode transitar livremente com a coordenação deles. Nas 2 primeiras semanas de março, cerca de 89 navios iranianos e internacionais passaram. Apesar de antes haver mais de 130 navios por dia, o estreito não se tornou uma terra de ninguém cheia de minas, disse a coalizão. Limpar as minas e depois escoltar o tráfego comercial é onde o plano enfrenta dificuldades. A mesma barreira que toda a versão do simplesmente escoltar os petroleiros enfrentou desde que a guerra começou. Veja o que ocorreu da última vez que os Estados Unidos agiram assim. Durante a Guerra dos Petroleiros nos anos 1980, americanos conduziram comboios pelo mesmo estreito, mudando a bandeira dos petroleiros kuwaitianos e escoltando 270 navios em 127 comboios em um ano na Operação Ernest Will. Funcionou para a maioria desses navios? Sim, funcionou. Escoltar 270 navios em um ano é algo digno de nota? Não, nem tanto. Nunca chegou nem perto de restaurar os volumes de antes da crise, e no primeiro comboio, o petroleiro Bridgeton, com bandeira alterada, atingiu uma mina iraniana. Em 2026 a matemática é ainda pior. Analistas navais da Lloyd's List avaliaram que um comboio básico exige 8 contratorpedeiros para proteger apenas de 5 a 10 navios comerciais por comboio. Mesmo com suposições otimistas, as escoltas restaurariam só cerca de 10% do tráfego anterior à guerra. Navios de apoio aliados também ajudariam nessa missão, mas isso ainda é apenas uma parte do necessário para operar normalmente. Isso se baseia em um problema mais profundo: supor que algo poderia ter evitado o impacto nos preços do petróleo e do GNL. Do nosso ponto de vista, porém, isso soa um pouco ingênuo. Atacar infraestrutura de energia e ameaçar navios no estreito era a tática mais debatida do Irã, pois é difícil de impedir. A República Islâmica é bem conhecida por seu vasto arsenal de drones, muitos dos quais são relativamente baratos de produzir, mas ainda assim conseguem causar danos significativos contra embarcações desarmadas. Dado o litoral que Teherã tem nessa região, uma campanha aérea isolada não garantiria na prática uma passagem segura. Lembre-se, Teherã não precisa de presença naval total bloqueando o estreito. Basta um grupo da Guarda Revolucionária com um drone para que um petroleiro não tenha chance. A crítica de que o governo deveria ter se preparado antes das primeiras bombas é difícil de ignorar. Coordenação pré-guerra com aliados nos protocolos de escolta e melhor planejamento para o impacto no mercado de seguros poderiam ter reduzido o pânico. E para completar, a reserva estratégica de petróleo, que iniciou a guerra com 58% da capacidade, daria a Washington mais flexibilidade para lidar com o choque inicial. Mas, no fim das contas, é difícil imaginar qualquer guerra com o Irã em que não haja uma crise gigantesca acontecendo no Estreito de Hormuz. E essa crise agora está influenciando os cálculos de praticamente todos os países da região. Enquanto Washington tenta conter as consequências, os estados do Golfo, mais afetados pelos ataques, chegam a conclusões diferentes sobre os próximos passos. Antes de detalhar os custos, apresento nosso novo projeto, Frontstock, um site exclusivo para assinantes que desejam conteúdos além das manchetes. Neste momento, isso significa muito mais conteúdo sobre o Irã, além do que já temos no canal principal. Publicamos recentemente artigos explicativos sobre o Estreito de Hormuz, a ameaça de células adormecidas iranianas e um perfil do grupo de oposição MEK.
além de vídeos exclusivos sobre a estratégia defensiva de Teherã e o cotidiano das pessoas no Irã durante a guerra. Não abordamos apenas a guerra no Irã, mas também os eventos no Líbano, a guerra na Ucrânia e conflitos menos conhecidos como o Sudão. Por só $5 mensais, você acessa tudo isso com pelo menos 2 vídeos e 2 artigos exclusivos por semana. E esse é o mínimo garantido. Agora temos ainda mais, como o podcast Iran Daily Dispatch, cobrindo diariamente a guerra. Esse é o Front Stock por só $5 por mês. E agora voltando aos custos que essa guerra impôs ao mundo. Tendências como essas. Atualmente, é fácil se perder diante do bombardeio diário de notícias e esquecer o quadro geral. Temos abordado isso regularmente no War Fronts e queremos aproveitar para analisar novamente as implicações mais amplas e duradouras para Teherã na região. Para te atualizar, há 4 semanas o Golfo estava fora da guerra. Ponto final. O Oriente Médio mais amplo estava, se não simpático a Teherã, pelo menos não disposto a se posicionar contra ela. Esse consenso desmoronou com uma velocidade impressionante e nos últimos dias a região em geral realmente começou a mudar de posição. Antes da guerra, a Arábia Saudita estava muito alinhada, pelo menos publicamente, com essa abordagem. Riad afirmou que não permitirá o uso de suas instalações ou espaço aéreo para ataques ao Irã. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman informou isso diretamente ao presidente iraniano Massoud Pezeshkian por telefone antes dos ataques. Nos bastidores, relatos sugerem que o reino tem incentivado discretamente o governo Trump a agir. Apesar do que ocorria a portas fechadas, a posição pública permaneceu. A Arábia Saudita não era parte da guerra. Após quase um mês absorvendo ataques iranianos, a Arábia Saudita cada vez mais parece estar cansada de ficar à margem. Segundo o Wall Street Journal, Mohammed bin Salman abriu a base aérea King Fahd, no oeste do país, para os Estados Unidos e deve decidir em breve sobre participação direta em ataques ao Irã. Trump, ao ser questionado sobre o príncipe herdeiro, disse: "Sim, ele é um guerreiro, está lutando conosco." Isso seria uma decisão absolutamente notável se Riad realmente avançar e se juntar à coalizão de alguma forma. Não é exatamente novidade que a Arábia Saudita não é a maior fã da República Islâmica. E embora realmente bombardeá-los fosse uma grande escalada por parte deles, o mais importante é com quem eles estariam lutando lado a lado. Isso realmente entraria para os livros de história. A Arábia Saudita ainda nem reconheceu formalmente o direito de existência de Israel. Mesmo quando o processo dos Acordos de Abraão começou durante o primeiro governo Trump, Riad ficou de fora. Nos últimos 20 anos, qualquer relação foi sempre à distância e tão ambígua diplomaticamente que o reino podia plausivelmente dizer: "Ah, Israel, o que é isso?" Nunca ouvi falar deles. Para a Arábia Saudita, entrar em uma campanha militar ao lado das forças de defesa de Israel, mesmo que de forma limitada, sem se juntar formalmente à coalizão, seria um grande acontecimento e sinalizaria que um reconhecimento mais amplo de Jerusalém poderia estar nos planos para o futuro, com ênfase no poderia. Antes da guerra, os sauditas se uniram à Turquia e ao Egito para formar um bloco regional rival ao dos Emirados Árabes Unidos e Israel. A guerra cria alianças inesperadas e nada aguça mais a mente do que ver um vizinho bombardeando suas instalações petrolíferas. E há sinais mais amplos na região de que os sauditas não são os únicos considerando uma ação militar contra o Irã. Os Emirados Árabes Unidos sempre defenderam seu direito de entrar no conflito em legítima defesa, mas só ontem aumentaram sua atuação no aspecto financeiro. Antes conhecidos como a Suíça do Oriente Médio por oferecer serviços financeiros amplamente, eles tomaram a inédita decisão de ameaçar congelar bilhões de dólares em ativos iranianos em seu território. E pode acreditar, isso representa uma grande parte das reservas estrangeiras do Irã. Afinal, a maioria dos oficiais do regime transferiu até $1,5 bilhão para cá, quando os protestos começaram em janeiro. E ainda há o Líbano, que até recentemente era a joia da coroa da rede regional do Irã. Já discutimos como a tolerância do país, com o Hezbollah atuando em seu território e envolvendo-o em conflitos por Teherã, parecia ter chegado ao fim. Mas ontem mesmo, Beirute ampliou seu foco do Hezbollah especificamente para o Irã de forma mais geral, e então expulsou o embaixador do Irã.
O momento dessa expulsão não é coincidência, porque a situação no sul do Líbano está escalando rapidamente. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, aprovou no domingo planos para avançar as operações terrestres e os ataques direcionados, chamando o próximo passo de Operação Prolongada. As incursões, relativamente limitadas que vêm acontecendo desde meados de março, parecem cada vez mais ser a fase inicial de algo que provavelmente será muito maior. Na terça-feira, a mídia israelense informou que o governo planeja convocar 400 mil reservistas para apoiar operações terrestres ampliadas ao sul do Litani. Para se ter uma ideia, 400 mil corresponde à maior parte da reserva de Israel. Isso mostra claramente que eles vão entrar com força. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que as forças de defesa de Israel manterão uma zona de segurança no sul do país até considerarem o risco do Hezbollah resolvido. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, conhecido por defender políticas ultraconservadoras, pediu a anexação da área após a guerra. O Axios informou no início deste mês que autoridades israelenses descreveram internamente a escala planejada como massiva e comparável à de Gaza. Hezbollah, mesmo banido pelo governo libanês neste mês, segue atacando Israel diariamente. O que torna tudo ainda mais frustrante é que o presidente libanês Joseph Aoun, recentemente eleito, é provavelmente o melhor amigo que Jerusalém poderia ter em Beirute. E tem presidido uma situação de rara unidade entre cristãos, xiitas e sunitas, divisões que paralisaram o país por décadas. Mesmo assim, as forças de defesa de Israel parecem decididas a lançar uma campanha terrestre que pode transformar o governo mais cooperativo do Líbano em dano colateral. No exato momento em que Beirute está voluntariamente cortando seus laços com Teherã. Então é por aqui que vamos encerrar. Hoje é quarta-feira, sexta está a 2 dias e será nosso primeiro teste do prazo recém-prorrogado por Trump, considerando a iminente invasão do Líbano. Além de tudo isso, suspeitamos que veremos você de volta aqui mais cedo do que tarde. Talvez a Polymarket devesse começar a abrir apostas sobre alguém. Até a próxima vez que eu sair do porão e rever minha família, obrigado por assistir.